Quando você se torna o prisioneiro e o carcereiro. Como o estoicismo liberta do medo, controle e ciúmes. Você já percebeu que às vezes, quem mais teme ser controlado, também controla? Que quem mais sofre com a ideia de ser abandonado é quem, sem perceber, sufoca o outro? Existe uma armadilha silenciosa nos relacionamentos humanos. Um ciclo onde o medo alimenta o apego, e o apego disfarça o controle de amor. Não é fácil admitir, mas muitas vezes, somos ao mesmo tempo vítimas e algozes dos vínculos que construímos. Você já se pegou checando o celular da pessoa amada? Já ficou angustiado quando ela demorou a responder? Já sentiu ciúmes irracional de situações que sequer ameaçavam de verdade a relação? Esse impulso de controlar, cobrar, vigiar, às vezes travestido de cuidado ou zelo, não é prova de amor. É sintoma de insegurança, de medo, de feridas que ainda não cicatrizaram. E o mais perigoso, quando não olhamos para isso com coragem, viramos reféns da nossa própria mente. O estoicismo nos convida a uma virada radical. Em vez de controlar o outro, controlar a si. Em vez de vigiar comportamentos externos, vigiar as próprias emoções. E mais do que isso, ele nos chama a encarar a verdade sem máscaras. Quando o medo de perder alguém domina sua vida, o amor deixa de ser liberdade e vira prisão. Neste vídeo, vamos atravessar o espelho. Não para julgar, mas para entender. Não para se culpar, mas para se libertar. Vamos explorar profundamente como o estoicismo pode nos ajudar a enxergar as raízes do nosso desejo de controle, o veneno escondido no ciúme e a força que surge quando você decide amar com virtude e não com carência. Você está pronto para essa jornada? Porque hoje, talvez pela primeira vez, você vai entender por que em muitos momentos da vida, você foi o prisioneiro e também o carcereiro. A maior prisão não é feita de muros, correntes ou grades. Ela é construída lentamente, dentro da mente, com tijolos de medo, cimento de insegurança e portões trancados por traumas não resolvidos. Quando falamos sobre controle em relacionamentos, muitas vezes pensamos no outro, no parceiro ciumento, na pessoa possessiva, na figura autoritária. Mas raramente olhamos para dentro com a mesma severidade. E é aí que o estoicismo nos confronta. Ele nos obriga a observar a nós mesmos com crueza e honestidade. Marco Aurélio escreveu: a alma fica tingida com a cor dos seus pensamentos. Se os seus pensamentos são baseados em medo, desconfiança, carência, que cor está tomando sua alma? Quando você sente necessidade de saber onde a outra pessoa está a todo momento, quando precisa de constantes reafirmações de amor, quando interpreta cada silêncio como abandono, isso não é cuidado, é prisão emocional. O estoicismo nos ensina que nada externo pode ser totalmente controlado. Nem a vida, nem o tempo, nem, muito menos, as pessoas. E quanto mais tentamos agarrar o que é incontrolável, mais sofremos. Tornamo-nos reféns das expectativas, escravos das reações alheias, condenados a viver em função do comportamento do outro. Isso não é amor. Isso é ansiedade relacional. É dependência emocional. Você pode até não perceber, mas cada vez que tenta controlar, você também se aprisiona. Porque a vigilância constante, a necessidade de resposta, o medo da perda, tudo isso consome sua energia, sua paz, sua clareza. E quando não há clareza, há confusão. Quando não há liberdade interna, há sufoco. E o pior, a pessoa que está ao seu lado também sente isso. O amor vira peso, a convivência vira tensão. O vínculo que deveria nutrir passa a drenar. A filosofia estoica propõe um corte libertador. O que não depende de você não é sua responsabilidade. Mas isso exige coragem, porque é mais fácil apontar o dedo do que olhar no espelho. É mais fácil culpar a outra pessoa por nos fazer sofrer do que assumir que fomos nós que colocamos nossas emoções nas mãos dela. Nesta primeira etapa da jornada, o desafio é reconhecer a prisão. Admitir que ela existe, não fora, mas dentro de você. E mais, entender que ela foi construída sim por dores passadas, mas que agora é você quem tem a chave.
O que acontece dentro de nós quando temos medo de perder alguém? Qual é a origem real desse pânico que sentimos ao imaginar que a pessoa que amamos pode nos deixar? A resposta está no núcleo da filosofia estoica. É o apego ao que não controlamos que nos aprisiona. E o desejo de controle nasce do medo. Um medo muitas vezes ancestral, aprendido na infância, alimentado por experiências de abandono, rejeição ou instabilidade emocional. Epicteto ensinava que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E quando pensamos na possibilidade de perder alguém, muitas vezes não é a perda em si que nos destrói, mas a ideia que formamos dela. Ficarei sozinho, não sou bom o suficiente, não serei amado novamente, serei esquecido, ninguém mais vai me querer. O medo de perder, na verdade, escancara o medo de não ser valorizado, de não ser digno, de não ser suficiente. E para proteger essa ferida exposta, construímos mecanismos de defesa que se disfarçam de zelo. Queremos saber com quem a pessoa está falando, por que demorou para responder, com quem trabalhou, por que não disse "eu te amo" hoje. Chamamos isso de cuidado, mas no fundo é vigilância emocional. Tentamos, de forma disfarçada, controlar a narrativa, como se pudéssemos impedir o inevitável. O outro é livre, e sempre será. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais tentamos controlar, mais aceleramos exatamente aquilo que tememos. O outro se afasta, se cansa, se sente sufocado. A relação deixa de ser espaço de liberdade para virar campo de tensão. É como apertar água nas mãos. Quanto mais força você aplica, menos consegue segurá-la. Isso vale para vínculos humanos também. O estoicismo oferece uma alternativa mais madura e libertadora. Aceitar a impermanência. Reconhecer que tudo o que é externo a você, pessoas, sentimentos, vínculos, até o amor que recebe, pode mudar, pode partir, pode acabar. Mas o que você constrói internamente, a sua virtude, o seu caráter, sua serenidade, isso ninguém pode tirar. Aceitar a impermanência não é se resignar, é se fortalecer. É saber que se alguém ficar, será por escolha, não por medo. E se for embora, você ainda permanece inteiro. Porque você não está mais tentando controlar. Você está escolhendo confiar, inclusive em si mesmo. Você já parou para refletir sobre a linha tênue entre amar e vigiar? Entre cuidar e controlar? Às vezes, acreditamos que o amor é provar presença constante, saber tudo da vida do outro, antecipar cada movimento, evitar qualquer risco. Mas será que isso é realmente amor? Ou é só o medo disfarçado de zelo? O amor verdadeiro para os estoicos deve nascer da liberdade e da virtude, não da necessidade. Isso significa que amar é permitir que o outro seja o que é, e não o que sua insegurança gostaria que ele fosse. Amar não é colonizar o espaço emocional do outro, nem exigir atualizações constantes como se você tivesse posse. Amar é confiar, mesmo diante da incerteza. E isso exige força interior, não estratégias de controle. Quando o amor vira vigilância, nascem comportamentos que, embora pareçam normais na cultura de hoje, são profundamente tóxicos. Invadir a privacidade, exigir senhas, rastrear localização, ler mensagens escondido, interpretar cada visualizado como desinteresse. Você já fez isso? Já se pegou nesse lugar de ansiedade constante? Não se culpe. Todos nós, em algum momento, já confundimos amor com posse. O que importa agora é o que você fará com essa consciência. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E se seus pensamentos forem alimentados pelo medo, pelo ciúme, pela suspeita, então é isso que você vai oferecer. Mesmo sem perceber, sua presença se tornará desconforto, seu afeto cobrança, seu amor prisão. A confusão entre cuidado e controle é um dos maiores venenos nos relacionamentos modernos, porque ela vem acompanhada de justificativas nobres. Faço isso porque me importo, é só porque te amo muito, eu sou assim porque já me machucaram. Mas cuidado, justificar o controle não o torna menos destrutivo. Pelo contrário,
o torna mais difícil de abandonar. O estoicismo nos chama a praticar o autocontrole, não o controle externo. A virtude do autocontrole nos permite observar o impulso, entender a emoção e escolher não agir de forma impulsiva. Quando você aplica isso nos relacionamentos, você passa a amar com consciência. Você escolhe confiar em vez de investigar. Escolhe ouvir em vez de acusar. Escolhe estar presente, mas não sufocar. A maior prova de amor que você pode dar a alguém não é o controle, é a liberdade. Porque amar alguém livre é também confiar que, se ele estiver ao seu lado, é porque quer. E se for embora, você ainda terá algo mais valioso, sua paz de espírito intacta. O ciúme é talvez uma das emoções mais difíceis de admitir, especialmente quando ele se disfarça de preocupação. Mas o que é de fato o ciúme? É o medo de ser trocado? De não ser suficiente? De que o outro descubra algo melhor? O ciúme, em sua essência, nasce de uma dúvida profunda que carregamos dentro. Sou digno de ser escolhido, mesmo quando o outro é livre para não me escolher. O estoicismo nos ensina que a única coisa que realmente nos pertence é o que está sob nosso controle. Nossos pensamentos, nossas ações, nossas intenções. Todo o resto, inclusive o desejo e a liberdade do outro, está fora do nosso domínio. E isso é libertador, se você estiver disposto a encarar a verdade. O ciúme não é sinal de amor. Ele é o reflexo da insegurança projetada no outro. É uma tentativa desesperada de se sentir seguro ao impedir o outro de viver sua própria liberdade. Mas segurança forçada é prisão. E amor sem liberdade é apego. O que torna o ciúme tão destrutivo é que ele se infiltra no cotidiano. Pequenos comentários passivo-agressivos, comparações constantes, críticas veladas, suspeitas infundadas. Tudo isso mina a confiança mútua e transforma a relação em um campo minado emocional. Sêneca dizia: "O que está à frente de ti é sempre incerto. Vive então com coragem." E coragem, nesse caso, é permitir que o outro exista sem que isso te ameace. É olhar para o que desperta o ciúme e, ao invés de acusar, perguntar: o que isso revela sobre mim? Que medo antigo está sendo ativado aqui? Porque o ciúme não se resolve com proibições, regras ou limitações. Ele se dissolve com maturidade, presença e autoconhecimento. Na raiz do ciúme está a insegurança. E a insegurança nasce da comparação. Quando você mede seu valor com base no olhar do outro, qualquer ameaça externa vira motivo de pânico. Mas o estoico não se mede pelo aplauso alheio. Ele se mede pela sua capacidade de viver segundo a virtude. Ele se basta. E por isso, ama sem depender, cuida sem sufocar, se entrega sem se anular. Reconhecer o ciúme é um ato de coragem. Admitir que ele nasce do medo de não ser suficiente é o primeiro passo para a cura. Mas não basta reconhecer. É preciso agir com base nisso. E o estoicismo te oferece o melhor antídoto: fortalecer o seu valor interno, praticar o desapego ao que você não controla e desenvolver um amor que não precise aprisionar para se sentir seguro. No fim, o verdadeiro amor não é possessivo. Ele é generoso, ele é livre, ele escolhe ficar. E só por isso vale a pena. Muitas vezes acreditamos que estamos tentando salvar uma relação, corrigir uma pessoa, proteger alguém de se afastar. Mas na maioria das vezes, o que estamos mesmo tentando fazer é escapar de um buraco dentro de nós. Um vazio que grita silenciosamente: não vá embora, eu não sei lidar com a solidão. O controle nesse sentido é um mecanismo de fuga, um escudo disfarçado de zelo, uma maneira disfarçada de não olhar para dentro. E esse é o ponto em que o estoicismo se torna quase cirúrgico. Ele nos convida a virar o olhar completamente, não para o outro, mas para si. Porque o verdadeiro controle que você precisa conquistar é o de suas próprias emoções, expectativas e impulsos, não o controle sobre o comportamento alheio. Epicteto foi direto: enquanto você se preocupar com o que os outros fazem, nunca será livre. E é exatamente isso que acontece quando você tenta moldar o outro para que ele caiba no seu medo. Você não está agindo por amor.
está agindo por carência. E a carência, quando não reconhecida, se expressa em exigência, em cobrança, em manipulação disfarçada de cuidado. O vazio emocional não se resolve com promessas alheias. Ele não se preenche com companhia constante, com juras de amor ou provas repetidas de fidelidade. O vazio só se dissolve quando você encara o que o gerou. Talvez um trauma de abandono, uma história de rejeição, uma infância sem segurança emocional. Talvez você nunca tenha aprendido que é possível ser inteiro sozinho, e então passou a buscar no outro um tipo de muleta para continuar em pé. Mas o problema das muletas é que um dia elas quebram. E se você nunca fortaleceu sua própria base, você cai com elas. A proposta estoica é exatamente o oposto. Construir uma base firme em você. Um centro de gravidade emocional que não dependa de validação externa. Quando você faz isso, algo poderoso acontece. Você para de exigir que o outro te salve. Você para de esperar que o outro seja a fonte da sua felicidade. Você começa a enxergar que amar não é usar o outro como remendo para o seu buraco emocional, mas como companhia para caminhar lado a lado, com leveza e verdade. Aos poucos, o desejo de controlar se dissolve, porque você já não precisa mais garantir o outro para se sentir seguro. A sua segurança passou a vir de outro lugar, de dentro. Essa é a virada. Quando você entende que o controle não é uma solução, mas um sintoma, e que o verdadeiro antídoto é o fortalecimento interior. O amor não precisa sufocar para ser real. Ele precisa de espaço, de ar, de escolha. E tudo isso começa com você. Você já sentiu raiva quando a pessoa que você ama não agiu como esperava? Já se decepcionou por ela não reagir da forma que você gostaria? Já sentiu que ela deveria saber o que você precisa sem que você diga nada? Se sim, é provável que, sem perceber, você esteja tentando moldar o outro para que ele se encaixe nas suas feridas, e não nos seus valores. A verdade dura é que muitas vezes, o que chamamos de relacionamento é apenas o reflexo de uma relação com o próprio ego. Projetamos nossas carências, inseguranças e expectativas no outro, e esperamos que ele se comporte de acordo com o roteiro invisível que criamos em nossa mente. E quando isso não acontece, vem a frustração, que não é com o outro em si, mas com a quebra da ilusão que criamos sobre ele. O estoicismo denuncia essa armadilha com firmeza. Sêneca escreveu: "É um erro esperar dos outros aquilo que só depende de nós." Isso inclui paz, segurança, reconhecimento e até amor próprio. Quando esperamos que o outro nos cure, nos acalme, nos afirme, estamos entregando a chave do nosso bem-estar a algo que nunca esteve sob nosso controle. E assim, mais uma vez, viramos prisioneiros de nossas próprias idealizações. E o que fazemos então quando o outro não corresponde? Tentamos corrigir, moldar, mudar, fazer com que ele se torne quem precisamos que ele seja, ainda que à força. Isso se manifesta em críticas constantes, chantagens emocionais disfarçadas, comparações destrutivas, ou o famoso "se você me amasse faria diferente." Mas isso não é amor. É manipulação emocional. É o ego tentando controlar o ambiente externo para evitar encarar o que está desorganizado internamente. A proposta estoica é o oposto disso. Ela nos ensina a amar com lucidez, a aceitar o outro como ele é, não como desejamos que ele fosse, a separar o que é desejo, que o outro me entenda sempre, me trate sempre bem, me priorize o tempo todo, do que é realidade. O outro é um ser humano livre, imperfeito, em constante transformação, assim como você. A virtude do estoico está em amar sem exigir transformação alheia. Em reconhecer que cada vez que tentamos moldar o outro, estamos tentando evitar a dor de amadurecer. Porque crescer dói, especialmente quando percebemos que ninguém veio ao mundo para preencher nossas lacunas. Quando você se liberta da ilusão de que o outro precisa se adaptar às suas feridas, você passa a viver relações mais justas, mais leves e, paradoxalmente, mais profundas. Porque o amor deixa de ser um campo de batalha e se torna um espaço de acolhimento, onde dois seres caminham lado a lado, não para se completarem, mas para se respeitarem e evoluírem juntos.
Essa mudança não começa no outro, começa no espelho. Um dos desejos mais universais do ser humano é o de ser amado. Queremos ser vistos, aceitos, escolhidos. Queremos a confirmação de que somos dignos, e muitas vezes acreditamos que só seremos quando alguém nos amar como imaginamos merecer. Mas o que acontece quando essa necessidade se torna dependência? Quando, em vez de partilhar o amor, passamos a implorar por ele? A resposta é dolorosa. O amor vira prisão, e a liberdade pessoal desaparece. O estoicismo nos convida a questionar esse desejo incontrolável de aprovação. Marco Aurélio escreveu: "O que não é bom para a colmeia, também não é bom para a abelha." E isso se aplica aos relacionamentos. Quando uma relação exige que um dos lados abandone a si mesmo para manter o vínculo, algo está profundamente errado. Quando você precisa do amor do outro para validar sua existência, está colocando a sua identidade nas mãos de alguém que não pode, e nem deve, carregá-la. Essa expectativa cria um ciclo vicioso. Quanto mais você precisa ser amado para se sentir inteiro, mais você se torna vulnerável à rejeição, ao silêncio, à ausência de atenção. Você passa a viver em função de sinais. Um emoji que não veio, uma mensagem que demorou, um convite que não chegou, e a sua paz passa a oscilar conforme a presença ou ausência do outro. Isso não é amor, é dependência emocional. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade começa quando você se basta. Quando você constrói um senso interno de valor que não precisa ser reafirmado o tempo todo. Quando você ama o outro por escolha, não por necessidade. Quando você aprende que pode ser feliz sozinho e que estar com alguém deve ser um bônus, não uma salvação. Essa mudança é profunda. Ela exige que você enfrente a solidão, que você olhe para as partes de si que você sempre tentou anestesiar com companhia. Requer silêncio, introspecção e, muitas vezes, dor. Mas essa dor é o preço da liberdade. Porque quando você aprende a viver consigo mesmo, a ser seu próprio lar, ninguém mais pode te tirar do chão. E então, você ama com leveza, não com medo. Você se entrega, mas não se perde. Você se conecta, mas não se anula. É nesse ponto que o amor deixa de ser prisão e vira virtude. Porque não vem da carência, mas da completude. Não vem da necessidade de ser amado, mas da escolha de amar. E essa escolha só é possível quando você não depende do outro para continuar existindo. O amor não precisa te salvar, ele só precisa caminhar com você. E para isso você precisa estar inteiro. Poucas coisas mexem tanto com o nosso sistema emocional quanto a ameaça de abandono. Às vezes, esse medo é explícito. Outras vezes, se disfarça de ansiedade, hiperatenção ou necessidade de agradar o tempo todo. Você já sentiu que precisava ser perfeito para o outro não ir embora? Já engoliu sua opinião para evitar conflito? Já ficou em silêncio mesmo quando algo te feriu, só para não correr o risco de parecer difícil demais? Esse é o medo de abandono comandando o relacionamento. E você, sem perceber, deixando de existir para não ser deixado. Essa dinâmica é destrutiva, porque ela mina a sua autenticidade. Você começa a viver numa performance contínua, tentando controlar como o outro te vê, moldando suas ações para evitar qualquer gatilho que possa afastá-lo. Mas o que se perde no processo é exatamente aquilo que deveria ser preservado: a sua verdade, a sua voz, a sua essência. O estoicismo nos chama à responsabilidade interior. Marco Aurélio dizia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos." O medo de ser deixado é um evento interno alimentado por histórias passadas, feridas antigas e uma narrativa inconsciente de que você não é digno de ser escolhido por quem é. Mas isso é só uma história. E como toda história, pode ser reescrita. Reescrever essa história exige coragem para ficar em pé mesmo quando o chão parece instável. É olhar para o medo e perguntar: se essa pessoa for embora, o que de mim deixará de existir? A resposta revela onde está seu apego e onde está a sua chance de libertação. Porque o estoicismo nos ensina que nada que seja essencial pode ser tirado de nós. Se algo pode nos ser levado, uma pessoa, uma posição, um afeto,
então não é a fonte da nossa verdadeira estabilidade. Quando você percebe isso, começa a sair do papel de refém emocional. Você entende que a presença do outro é valiosa, sim, mas não é condição para a sua sobrevivência. E então, paradoxalmente, você começa a amar de maneira mais plena, porque o medo de perder já não dita mais suas ações. Você pode ser honesto, mesmo que isso desagrade. Pode se posicionar, mesmo que isso provoque desconforto. Pode existir de forma inteira, mesmo que isso desafie o outro. E se ele ficar, será por amor, não por manipulação. Se for embora, você ainda permanece inteiro. O medo de abandono só deixa de controlar sua vida quando você para de se abandonar para agradar o outro. Essa é a chave, e ela está em suas mãos. Manipulação emocional não acontece apenas em grandes gestos dramáticos. Na verdade, ela se infiltra nos detalhes, em uma frase com duplo sentido, em um silêncio calculado, em uma cobrança velada, em um elogio condicional. É um tipo de comportamento que tenta induzir o outro à culpa, ao medo ou à obrigação. Tudo isso sob o disfarce de amor, preocupação ou justiça. E o mais alarmante, muitas vezes, não fazemos isso por maldade, mas por desespero, por medo de perder, por insegurança, por não saber outra forma de ser visto ou amado. Quando o afeto vira instrumento para controlar, o amor se contamina. Passa a depender de chantagens sutis como, depois de tudo que eu fiz por você. Se você me amasse de verdade, entenderia isso. Ou, é sempre você quem me decepciona. O estoicismo entra nesse cenário como um clarão, porque ele nos obriga a assumir a responsabilidade pelo que sentimos e fazemos, mesmo quando estamos emocionalmente feridos. Sêneca já alertava: nada é mais honroso do que agir com justiça, mesmo quando se é injustiçado. E isso inclui não usar a dor como justificativa para manipular o outro. Quando você recorre à manipulação, mesmo sem intenção consciente, está dizendo ao outro, e a si mesmo, que não acredita na força do vínculo verdadeiro. Está tentando garantir presença por medo, e não por escolha. E isso cobra um preço alto. O amor deixa de ser espontâneo e se torna uma moeda emocional. Tudo vira uma negociação invisível. Um jogo de controle, onde ninguém se sente seguro, nem quem manipula, nem quem é manipulado. O estoicismo propõe um caminho radical: a honestidade como base, a clareza como ética, a autonomia como virtude. Isso significa expressar o que você sente de forma direta, sem recorrer à culpa. Significa dar espaço ao outro para escolher, mesmo que essa escolha não seja a que você deseja. Significa, acima de tudo, confiar que você não precisa induzir, pressionar ou provocar ninguém para ser amado. É claro que abrir mão desse tipo de controle pode parecer assustador. Afinal, sem ele, o que resta? Resta a vulnerabilidade real, a exposição autêntica, o risco e também a beleza de um amor que não obriga a permanecer, não cobra um preço oculto. Resta o amor em sua forma mais pura, aquele que só é possível quando você não precisa controlar o outro para se sentir seguro. Se o seu amor precisa manipular para sobreviver, ele já está doente. Mas se você consegue amar com liberdade, mesmo correndo o risco de perder, então, você está começando a entender o que os estoicos chamavam de virtude emocional. Ao longo desta jornada, você talvez tenha se surpreendido ao perceber o quanto o medo, a insegurança e o desejo de controle moldaram sua forma de amar. Talvez tenha reconhecido o prisioneiro, que se dobra, se anula e vive com medo da perda. E talvez também tenha reconhecido o carcereiro, aquele que vigia, cobra, exige e molda o outro em nome do amor. O mais desconfortável é aceitar que ambos vivem em nós, e que é justamente essa dualidade que sustenta o ciclo de sofrimento emocional. Mas agora você tem em mãos algo que muitos ignoram: consciência. E a consciência é o início da liberdade. Marco Aurélio escreveu: você pode se afastar da vida por um instante e ainda assim viver de forma plena, se voltar a si mesmo. Voltar a si é isso. Parar de tentar controlar o que está fora e começar a dominar o que está dentro.
É abandonar o papel de vítima dos vínculos e assumir o papel de autor da própria vida emocional. Essa virada é profunda e exige que você abra mão de algo que talvez tenha te dado uma falsa sensação de poder por anos, o controle sobre o outro. Exige também que você olhe com coragem para os lugares onde ainda manipula, se anula ou exige demais. Não para se culpar, mas para crescer. O estoicismo não veio para te ensinar a vencer o outro. Veio para te ensinar a vencer a si mesmo. A construir relações com base na virtude e não na dependência. A amar com consciência e não com desespero. A aceitar a perda sem perder a dignidade. A permitir que o outro vá e ainda assim continuar inteiro. Quando você coloca a virtude acima do controle, algo muda. Você não precisa mais provar nada, nem vigiar, nem forçar. Você aprende a viver com aquilo que o momento oferece, sem desejar que tudo seja como você imaginou. Você passa a ver o outro como um companheiro de jornada, não como um instrumento da sua segurança emocional. E com isso, o amor se torna mais leve, mais verdadeiro, mais livre. Essa é a revolução que o estoicismo propõe. Amar sem se aprisionar. Viver vínculos sem perder a si mesmo. E, principalmente, olhar no espelho com honestidade e dizer, não com culpa, mas com força. Eu não serei mais prisioneiro da minha insegurança, nem carcereiro da liberdade alheia. Porque a liberdade verdadeira não se constrói controlando o mundo, mas se libertando de tudo aquilo que te impede de viver com clareza, dignidade e presença. Agora que você entendeu que o amor que prende é apenas medo disfarçado, chegou a hora de olhar com mais profundidade para o próximo passo. E quando você se torna o prisioneiro e o carcereiro de si mesmo, no próximo episódio, vamos explorar como o autoconceito distorcido, a rigidez interna e os padrões de autossabotagem silenciosos aprisionam você por dentro, e como o estoicismo pode oferecer as chaves para sua verdadeira libertação interior. Agora que você viu como o estoicismo pode libertar seus vínculos do medo e do controle, não pare por aqui. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo. E quando o seu maior cárcere é você mesmo? Se isso ressoou com você, curta, compartilhe e se inscreva. Sua transformação começa onde termina a ilusão. Até logo!